Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos já uma edição melhorada, graças a Deus. Vai ser um pouco menos caseiro que as edições antigas. Aqui está a foto do nosso editor, põe sua foto, Caio, pelo amor de Deus. Hoje a gente vai falar sobre esses dois filósofos lindos e maravilhosos do mundo grego. E vamos lá! Então, vamos falar hoje mais sobre esses dois. Eles são bem importantes, principalmente quem quer prestar vestibular, porque eles sempre estão bem recorrentes na prova. E sem falar que eles são a base da filosofia contemporânea até. Muitos autores que hoje são renomados por serem filósofos sociólogos têm que ler esses dois. E eu botei esses dois juntos porque eles têm uma relação de amorzinho. Não, eles não eram um casal, mas eles tinham muita admiração um pelo outro. Então eu decidi fazer um compilado dos dois. O que ele é do Platão para ser tão amoroso assim? Porque a gente sempre, quando fala de filosofia grega, a gente fala da tríade, né? Que é Sócrates, Platão e Aristóteles. Aí você pensa, qual é a relação entre eles? Eles se conheceram? Sim! Então qual é a relação deles? Sócrates, ele era como um professor da Grécia Antiga. Então, ele lecionava para o Platão. Platão era discípulo de Sócrates. E, posteriormente, Platão virou como se fosse um professor, um mestre dessa mesma faculdade. E Platão lecionou para Aristóteles. Olha que lindo! Aristóteles eu vou deixar para fazer em outro vídeo, porque eu acho que dá menos trabalho. Pelo menos se colocar os dois juntos. Sócrates. Sócrates, ele é a base da filosofia. Ele é chamado o ponto mais alto da filosofia grega, porque antes dele tinha os pré-socráticos. Ele é tão importante que ele marca uma era da filosofia. Sócrates, então, ele é o fundador de hoje, que a gente chama de filosofia. E quando sempre uma pessoa começa a questionar cada vez mais, a gente fala que a pessoa está filosofando demais, ele que começa com esse termo. Ele não era uma pessoa assim com muito status, ele era um professor, ele era um mestre, mas quem tinha mais status na Grécia, por incrível que pareça, não era nenhum professor. Não mudou muita coisa. Eram os poetas, principalmente. Então, os poetas como Homero eram bem mais conhecidos que Sócrates e muito mais conclamados. Então, por que o Sócrates foi tão importante? Se você não sabe a história do Sócrates inteira, no final você vai saber que você vai ficar um pouco triste. E vai descobrir por que Platão gosta tanto dele. Sócrates achava que as pessoas eram muito mesquinhas. Por quê? Os poetas falavam que eles sabiam de tudo, e é isso aí. Essa era a resposta e ponto, você não pode questionar. Era uma verdade absoluta. E se eles falavam, era pau mandado, você não podia falar mais nada. Sócrates, uma hora, percebeu que não era bem assim. E que você não pode ser uma pessoa tão ruim, egocêntrica, ao ponto de falar: dane-se, eu não quero mais que você discuta comigo porque eu estou certo. Então Sócrates falou: gente, vocês não podem pensar assim. Vocês não podem pensar que vocês estão sempre certos, porque vocês nunca vão querer ser contrariados. E contrariar, às vezes, é o melhor remédio para aprender. Tá, mas o que tem a ver? Sabe aquela frase que você fala quando você não conhece muito bem o assunto que você está estudando? Você fala, sei que nada sei? Pois é dele. Ele diz que para você saber mais, você tem que renunciar que você sabe de tudo. Como assim? Para você conseguir adquirir mais conhecimentos, você precisa falar que você não sabe de tudo. Porque se você soubesse de tudo, você estaria lá na frente. Sabe quando um amigo seu da sala de aula fala assim: ah, mas essa matéria aí eu já sei muito bem. Ah, mas eu já sei todas as matérias. E aí você fala: tá, mas se você soubesse tanto assim, por que você não tá lá na frente? É exatamente o que ele fala. Você não sabe tanta coisa assim. E todo mundo está disposto a aprender a qualquer momento da vida. Sócrates era bem velhinho até, quando ele começou a lecionar. Aí você pensa, gente, então por que você botou ignorância melhor que conhecimento? Conhecimento é, batalha a ignorância. Ignorância é não saber nada. Não saber nada quer dizer que você sabe falar pro outro: eu não sei nada, me explica, porque eu sou humilde o suficiente para falar: eu não sei o que fazer. Por favor,
Me explica, eu quero aprender. Ele acha que só renunciando o próprio egocentrismo que você tem e afirmando sua própria ignorância, você consegue ter um conhecimento pleno das coisas. O Sócrates acreditava no diálogo. A democracia em Atenas nessa época era democracia direta. Então era uma democracia que todo mundo tinha poder de fala, pelo menos os cidadãos gregos. Isso é muito importante para ele, porque a partir do diálogo, ignorando tudo que o outro falava, ele consegue ter mais voz. Por que você botou o oráculo de Delfos? Sócrates, depois de um tempo, começou a ser caçado. As pessoas pensavam que ele estava corrompendo a juventude, porque as pessoas em volta ali, principalmente os mais velhos, estavam achando que os mais novos estavam questionando tudo. Ele que trouxe a questão de filosofar, de questionar, de botar o pau e de falar: que é isso? Não entendi. E aí ele estava sendo caçado, foi caçado por muito tempo, até ser levado ao julgamento por corrupção. Corrupção, ele pegou alguma coisa, ele roubou? Não, corrupção da juventude mesmo. Ele fez as pessoas se rebelarem contra ele, porque ele estimulava senso crítico. É normal, né? Normal. Então por que o oráculo de Delfos? Na Grécia, você não tinha direito a um advogado. Então você tinha que se defender. E a sua palavra era o que contava. E é isso aí. Por que esse oráculo de Delfos você ainda não falou? Foi o argumento dele. Ele criticou os poetas, falando que os poetas não sabem de tudo. Não tem como saber. E esse oráculo de Delfos é exatamente isso. Tinha uma cidade, como se fosse uma mitologia. Tinha essa cidade chamada Delfos. E em Delfos tinha um oráculo de Apolo. Apolo é aquele deus lá, lindo, maravilhoso. O que esse oráculo fazia? Ele estava disponível para qualquer um que fosse lá e perguntasse as coisas para ele. Perguntasse: vou casar, vou ter filhos, hoje em dia vou passar no vestibular, vou me formar? Tudo ele respondia. Só que ele é um oráculo, então ele não responde da maneira mais direta, ele é enigmático. Então ele vai falar por entrelinhas, porque ele acha que não é certo falar diretamente. E por entrelinhas você vai conseguir entender o que ele diz. E ele diz, abre aspas, conhece-te a ti mesmo, sempre no final. Sócrates falou isso no júri. E aí você fica, tá, o que tem a ver com ele? Ele não dizia para os jovens se rebelarem. Ele falava, questione, diga isso, através de enigmas. E os jovens compreenderam o mesmo. Vou me rebelar contra a sociedade. Vou me rebelar a quem me pressiona. E no final ele diz, também Sócrates, sempre, conhece a ti mesmo. Por quê? A partir do autoconhecimento, você vai ter mais conhecimento e ver o quão ignorante você é ainda em muitos aspectos. Isso é bom, porque quer dizer que você ainda tem muito tempo para aprimorar isso. Esse é Sócrates. Bom, ele não ganhou o caso dele e ele foi condenado a envenenamento por cicuta. Platão ficou desolado e a partir disso, Sócrates não tinha nenhum livro escrito. Platão escreveu a Apologia a Sócrates e é assim que a gente sabe a origem dele, por conta de Platão. Sócrates morreu, Platão começou a ficar cada vez melhor. Platão é muito ligado à parte racional, querendo ou não. A Grécia é cheia de matemática, astronomia. Os maiores nomes da ciência surgiram lá. Vamos então para Platão. Platão, sendo discípulo de Sócrates, acreditava veemente em tudo que ele falava. Porque você pode ter alguém que te deu uma aula e você não acreditar que ele falava. Mas ele tinha paixão pelo Sócrates. Meu Deus! Gente, ele escreveu um livro pro homem. Meu, que amor. Chico, mentira. Ele acha que ainda algumas coisas do Sócrates devem ser aprimoradas. Então o que ele vai aprimorar? Ele vai falar principalmente duas ideias. Só duas. É bem simples. Ele vai falar das ideias e do mundo sensível. E ele vai falar do mito da caverna. Tá, mas onde eu encontro todas essas fontes, enfim? Você encontra num livro só, praticamente, chamado A República, que é um livro que sempre cai e todo mundo pensa que é sobre política e sobre só regimes políticos. Não, galera, ele fala sobre mundo sensível e mundo inteligível. Ele fala sobre o mito da caverna, que muita gente já conhece. É uma coisa bem leve até. É em forma de diálogo a República. É como se fosse um teatro.
muito legal, recomendo. Platão, ele acha que o mundo sensível ainda é muito novo e que a gente não pode se assegurar só no mundo sensível. Se a gente busca o conhecimento, a gente tem que buscar primeiro uma coisa que seja abstrata. Por incrível que pareça, ele acha que o abstracionismo é a base de tudo. Ele acha que precisa primeiro de uma coisa que não mude para você entender uma coisa que mude. Então você precisa primeiro entender que x mais 2 é igual a 3, para depois aprender que módulo de x mais 2 é igual a 3. Você precisa de uma base para depois ter outra. E ele se basa principalmente isso na matemática, que é bem legal. Principalmente para quem gosta de matemática, ele é incrível. Ele acha que o mundo sensível ainda tem muitas coisas para melhorar. E que o mundo inteligível, que é o mundo das ideias, não pode mudar. Vou pegar um exemplo. Quando eu falo para você imaginar um cavalo, você pensa num cavalo sem ter que ver um cavalo. Você já tem na sua mente como é um cavalo. E você pode pensar num cavalo malhado, num cavalo moreno, num cavalo branco, num cavalo preto, mas você pensa num cavalo. É exatamente isso o mundo inteligível. Você parte de uma coisa às vezes concreta que você viu uma vez, isso é suficiente para você nunca mais ver e mesmo assim analisar na sua cabeça. É necessário que você tenha primeiro o imutável para garantir o seu conhecimento. E é isso que faltava na teoria do Sócrates. De dizer que a partir do diálogo a gente primeiro precisa angariar conhecimento a partir dos ideais, das ideias. Bom, é a partir daí que Camões começa a fazer uns poemas chamados Amor Platônico. É isso mesmo. O termo amor platônico é um exemplo da valorização das ideias ao sensível. Quando Camões diz amor é fogo que arde sem se ver, ele está usando amor platônico, que é muito mais importante não ser correspondido, mas ver a beleza em si do que sentir. O amor platônico é base dele, não é tanto que eles têm o mesmo nome. Ok, temos o mundo sensível e o mundo das ideias. Mas se o mundo inteligível, que é o mundo das ideias, é o conhecimento, o que o mundo sensível é pra gente? É a nossa crença, é a nossa opinião. Vou dar um exemplo? Não tem problema não. Quando você faz um estudo sobre socialismo, independente da sua posição política sobre, você primeiro precisa entender de uma maneira racional, que é o mundo das ideias, o que é o socialismo. E a partir daí você consegue ter uma opinião sobre exatamente o processo que Platão descreve em A República. Ele diz, primeiro você precisa estudar tudo. Então primeiro você estuda tudo socialismo. Tudo que Marx e Engels falaram, tudo que outros filósofos falaram, todos os impactos. E a partir daí, só vendo depois na prática, você consegue formar uma opinião sobre isso. Você pensar, socialismo foi legal, socialismo foi fraco, socialismo não foi legal aqui, mas foi bom aqui. Só a partir de conhecimento que você consegue ter uma crença. É isso que faltava no Sócrates. Mas e o mito da caverna? O mito da caverna também está em A República. Não é um livro sobre política, repito. Então, é um livro sobre medidas que você pode interpretar depois como política, sim, atos políticos. Mas não é um livro falando sobre regimes, políticos. O mito da caverna é um mito que bastante gente já conhece, que é bem famoso até, que é o que todo mundo chama de manipulação mediática, manipulação governamental, corrupção, ilusionismo, enfim. Vamos explicar por quê. Tem nessa caverna 3 prisioneiros. Esses prisioneiros estão no último degrau da caverna. Esse último degrau são os prisioneiros acorrentados, que têm acesso somente a uma parede, que é da caverna. E eles não têm acesso à parte de fora da caverna. Acima deles estão algumas projeções, que a partir de um pouquinho de luz solar que entra nessa caverna, e um pouco de lâmpada também das pessoas que estão por trás dessas projeções, o que eles querem é, sistematicamente, projetado nessa imagem onde eles têm acesso. Eles não têm acesso a mais nada, senão essas sombras. Você pode escalar, se você quiser, para o mundo de fora, que é um mundo lindo, um mundo maravilhoso,
como o paraíso de Éden. Aí você pensa, tá, qual é a história? É o seguinte, um prisioneiro desses 3 que estava acorrentado se liberta e decide que vai averiguar o que aconteceu. Ele sai, começa a engatinhar, começa a fazer as coisas com calma, começa a se acostumar um pouco com a claridez, tudo. Depois ele percebe que tudo aquilo que ele viu antes era mentira e fala, gente, o que aconteceu? Esse mundo aqui de fora é maravilhoso. Claro que ele teve que se adaptar também às mudanças, tudo, porque ele não estava acostumado com um mundo desse, mas ele viu e falou, gente, esse mundo é incrível. Como eu nunca soube disso? Esse mesmo moço, esse mesmo prisioneiro, ele decide então voltar para falar para os amigos dele que tudo que eles tinham pensado estava errado. Então ele vai lá, desce, se acostuma com o escuro, passa pelas sombras e fala para eles, vocês vivem num mundo muito pequeno, vocês vivem num mundo muito minúsculo, vocês não percebem o que estão vendo, lá fora é maravilhoso, vocês iam amar. Os prisioneiros questionam e falam, como assim? Fale tudo o que você viu, ele descreve. Você está maluco? Como assim? Não pode ter uma coisa assim, não é possível. Você está louco? Não, mas vocês precisam saber como é que é lá fora. Até que os prisioneiros que estavam acorrentados se libertam, mas não para sair, se libertam para matar o outro que tinha saído. Vocês sentiram alguma semelhança com alguém na vida do Platão? Sim, o prisioneiro que saiu é Sócrates. Agora vamos fazer uma interpretação por quê. Começa sempre com uma pessoa que sai da zona de conforto e começa a pesquisar e vê que tudo que estava ali talvez possa ser uma mentira. Até que ele começa a ver que as pessoas estão sendo manipuladas. E percebe que pode ser legal ver um mundo diferente, de outra perspectiva. Ele sai, ele vê um mundo que o Platão chama de mundo inteligível. E vê os ideais, o conhecimento, tudo. E vê, sei que nada sei, tudo que tinha aprendido antes era errado. Graças a Deus que hoje eu consigo ver o que é só por eu ter renunciado à minha completa e ignorante egocentrismo. Tá, mas ele volta, ele é burro? Não, ele é filósofo. Filósofo tem a necessidade de contar para os outros o que ele viu, porque senão ele não seria nada do que é hoje. Então ele volta para o mundo obscuro, um mundo sensível, de crenças, de opiniões, confuso. Fala com os prisioneiros e diz, vocês estão errados. E uma parte dessa população gostou, que são os jovens. Vocês estão errados. Vocês precisam aprender o que é realmente lá fora. É maravilhoso. Até que outra parte não gostou, que são os prisioneiros que posteriormente vão matá-lo. Você tá maluco, o mundo sensível é muito melhor que o mundo inteligível. Não existe negócio de mundo inteligível, você tá doido. Você é uma ameaça pra gente, a gente tem que continuar do jeito que tá. E ele é morto. Esse é o impacto de Sócrates na vida de Platão. Não dá pra fazer um vídeo separado pros dois, sendo que eles são o melhor casal grego, maravilhoso, lindo. É isso, galera. É um vídeo mais de boa. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Carlos, por editar. Espero que eu tenha ajudado. Todas as informações que eu usei pra fazer esse vídeo estão na descrição, tá? Eu tenho explicado todos os livros que eu usei, vídeos, enfim. E é isso, galera. Espero que tenha ajudado. Espero que tenha ajudado pra fazer algumas questões também. E um beijo e até o próximo vídeo.